Fala torcedor aqui do canal Domina Bola no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora analisando a quinta rodada dos times nordestinos no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Foram jogados até esse momento que esse vídeo está sendo gravado Sport, Fortaleza e Vitória. Lembrando que o Bahia e o Ceará ainda se enfrentam na rodada até o momento em que esse vídeo foi gravado. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Para você que já é inscrito, deixe seu like, comenta e compartilha. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo aí. Vamos ajudar o canal a crescer. Começando com o Corinthians 2, Sport 1, em um momento que o Sport, nos últimos jogos, no início dos jogos desse Campeonato Brasileiro, tá pegando aqui, o Sport empatou com o São Paulo fora de casa na primeira rodada por 0-0. Na sequência, ele recebe o Palmeiras e perde por 2-1 em casa, sem entrarmos nos méritos ou deméritos da arbitragem do jogo. Derrotado pelo Vasco em São Januário e perde para o Bragantino jogando na Ilha também, depois derrotado pelo Corinthians fora de casa. Esses 4 primeiros jogos, ou pelo menos 3 primeiros, a impressão que ficamos é que o Sport competiu em todos eles, se entregou, buscou o resultado a todo custo, colocou seu adversário em maus lençóis, colocou seus adversários em dificuldades, mas não conseguia o resultado e o torcedor ficava frustrado por isso. O Sport em campo se entregava, jogava, mas não conseguiu o resultado. Contra o São Paulo foi um jogo ruim, até que o São Paulo perde um pênalti contra o Sport, então ele poderia ter saído com a derrota, saiu no lucro, o 0-0. O jogo do Palmeiras bastante contestado pela arbitragem, pênalti marcado, bastante revoltado, o torcedor do Sport ficou no segundo tempo com o pênalti. E o jogo contra o Vasco também reclamaram da arbitragem no segundo gol do Vegete, mas a equipe competiu e igualou o jogo contra o Vasco, deixou parâmetros equilibrados e a equipe conseguiu competir com muita garra, com muita entrega, porém saiu derrotada de São Januário. O jogo contra o Bragantino, infelizmente não consegui acompanhar, mas saiu derrotada da Ilha. Era um jogo que o torcedor, depois de ver, enfrentamos São Paulo, Palmeiras e Vasco, 3 equipes muito grandes do futebol brasileiro, com a camisa e com a história muito pesada, e tem confrontos históricos também contra o Sport. Agora com o Bragantino, a equipe que nessa temporada, depois do Sport ter voltado da Série B, ele vê como um concorrente direto ali na luta do Campeonato Brasileiro. Além do Vasco, é claro, que nos últimos tempos não tem feito grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor via ali a esperança de uma reação, de um esboço de reação, de finalmente vencer. Mas o Sport conseguiu ser derrotado pelo Bragantino em casa. O Bragantino que, diferentemente do Sport nos campeonatos regionais, no caso do Campeonato Paulista, disputa um campeonato mais forte que o Pernambucano. Então isso criou uma casca maior nessa pré-temporada para o Bragantino que o Sport, mesmo competindo na Copa do Nordeste. A equipe comandada pelo Pepa não vem agradando muito em alguns jogos o torcedor do Sport. O desempenho dentro de campo e com os resultados vem frustrando o torcedor, criando aí cobranças e irritabilidade na torcida. Depois desse jogo contra o Bragantino, enfrentou o Corinthians fora de casa. Então o torcedor ficou com aquela impressão: poxa, não conseguiu vencer o Bragantino jogando na Ilha, vai conseguir derrotar o Corinthians fora de casa, mesmo o Corinthians vindo numa fase ruim. Desses adversários, desses 5 primeiros adversários que o Sport enfrentou, o mais difícil foi o Palmeiras, porque apesar de ter perdido o Campeonato Paulista, o Palmeiras vem de temporadas em temporadas fazendo boas campanhas, apesar de algumas não conseguir o título. O São Paulo vem oscilando em algumas melhores, jogando bem, outras o Vasco oscilando bastante, o Corinthians também oscilando bastante. Há muito tempo, Corinthians, Vasco e São Paulo não estão na ponta do Campeonato Brasileiro disputando o título da Série A. E o Bragantino, em umas temporadas, fez boas campanhas e nas últimas tem oscilado bastante. Então o Sport jogou bem, equilibrou o jogo, os jogos contra São Paulo, Palmeiras, Vasco e Bragantino, apesar do jogo contra o São Paulo ter sido um jogo de baixo nível técnico. Contra o Palmeiras, até com um empate, estava jogando bem. Contra o Vasco, até diminuiu o placar e estava jogando bem. Contra o Bragantino não conseguia acompanhar bastante, mas no jogo em que ele não jogou bem, não equilibrou o jogo, foi totalmente amassado pelo Corinthians,
ele saiu na frente do placar, e isso torna assim uma visão até irônica do que é o futebol. O Sport, quando não jogou bem, quando foi amassado, quando foi pressionado, quando foi colocado em seu campo de defesa pela equipe adversária, conseguiu sair na frente. Lembrando que os 12 primeiros, 20 primeiros minutos do jogo foi todo do Corinthians. O Corinthians amassou o Sport, só não conseguiu concluir em gol. O ataque do Corinthians realmente estava com a pontaria desapontada. Precisa treinar melhor a pontaria para poder fazer mais gols. E o Sport estava sofrendo na defesa, sendo abafado, sendo amassado e não conseguindo sair do sufoco do Corinthians, até que o Sérgio Oliveira consegue desafogar isso no fim do jogo. Deixa o Sport sair do primeiro tempo com 1-0, mas a equipe pernambucana logo no início do segundo tempo já vê aquele placar aí por água abaixo e agora se encontra na lanterna da competição. Depois a virada, Memphis Depay aí resolveu o jogo para o Corinthians. O Sport se encontra na lanterna com um ponto apenas. Essa campanha do Sport até o momento superou a de 2021, ano em que a equipe foi rebaixada da Série A para a Série B. Naquele ano o Sport veio vencer o Grêmio na quarta rodada em casa e depois só veio vencer o América Mineiro fora de casa na 12ª rodada. Então já temos 5 jogos, nenhuma vitória do Sport, 4 derrotas e um empate. Naquela temporada, em 5 jogos, o Sport tinha pelo menos uma vitória. Passando agora para o Vitória. Esse jogo eu não acompanhei, Fluminense e Vitória. Estava simultaneamente assistindo Fortaleza e Palmeiras, que foi o jogo que eu consegui assistir. Mas um ponto muito importante para o Vitória, porque está buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Depois de um início conturbado, cheio de pressão e cobrança, o Vitória conseguiu um empate muito bom contra o Fluminense. Eu estou buscando aqui a classificação de jogos do Vitória, porque o início de temporada empolgante para o torcedor, os resultados, mas era Campeonato Baiano e Campeonato do Nordeste. Quando chega no Campeonato Brasileiro, o papo é outro, o cacife também é outro, sobe a linha de corte. O Vitória tinha perdido para o Juventude na primeira rodada por 2-0, não jogando bem. A escalação do Carpini estava sendo contestada pelo torcedor. Depois, derrota para o Flamengo. O Vitória foi uma derrota muito semelhante à da temporada passada no Barradão. Perdeu de 2-1, mesmo placar e da mesma forma. Depois empata com o Atlético Mineiro, um empate muito bom contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. E vence o Fortaleza. É um Fortaleza fragilizado que daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas o Vitória não tem nada a ver com isso, buscou o resultado. Talvez o desempenho não tenha sido esperado pelo torcedor, mas o resultado sim. Vencer, dá um alívio, o torcedor pelo menos vai tranquilizado para casa, vai mais confiante de que o time pode se recuperar e trazer melhores resultados. E empata com o Fluminense, que é o início de trabalho do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ainda não perdeu, são, se não me engano, 5, 6 jogos entre Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. E o Fluminense ainda não foi derrotado e hoje estava fazendo mais uma vitória sobre o Leão da Barra. Mas o Vitória se recuperou e no final do jogo conseguiu um empate aos 44. Como eu estou vendo aqui, aos 45, Lucas Braga empata o jogo para o Vitória. O Vitória mais uma vez se sobressai sobre o Fluminense jogando no Maracanã. Lembrando que na temporada passada foi uma vitória muito comemorada pelo seu torcedor, em que no Fluminense o Vitória conseguiu superar o tricolor carioca. Agora, com esse empate, o Vitória se encontra na 15ª posição. Partindo agora para o Leão do Pici, o Fortaleza. Sobre muitas cobranças e pressão do seu torcedor, o Fortaleza foi derrotado. Um empate frustrante, o que seria uma derrota frustrante, o que seria um empate heróico se tornou uma derrota frustrante. Sequência de pressão da torcida, de cobranças, questionamentos no trabalho do treinador e do desempenho do time em campo. Enfrentou uma equipe muito difícil que vai buscar o título e brigar pelo título brasileiro. Então, enfrentar o Palmeiras, perder para o Palmeiras não vai ser nenhum absurdo. Porém, o torcedor queria um resultado que esboçasse uma reação. Depois de ter perdido para o Vitória fora de casa, vem dentro de casa enfrentar o Palmeiras. Um público baixo, 23 mil torcedores em espaços vazio na parte superior do Castelão. Setor defensivo do Fortaleza, muito exposto, muito fragilizado e muito aberto. O primeiro gol, a cobrança da falta é como se fosse um escanteio.
A bola, o jogador do Palmeiras cobra mal, a bola desvia no jogador da barreira do Fortaleza e de repente eu vejo um espaço em aberto dentro da grande área propício para o jogador do Palmeiras botar a bola na rede, que foi o que fez o Facundo Torres. No final do primeiro tempo, esse lance, todos os jogadores do Fortaleza estavam se enroscados com os jogadores do Palmeiras na pequena área e a bola vai passando e o jogador do Palmeiras consegue colocar na rede a bola. Segundo gol, o Flaco Lopes recebe a bola do setor defensivo, cruza a intermediária, ele sai frente a frente com o Davi Luiz. O segundo defensor do Fortaleza, ele tenta, eu não sei se era o Kuzevic ou se era o Mancha, ele tenta fazer a cobertura, não a cobertura do Davi Luiz, mas acompanhar o outro jogador do Palmeiras que estava vindo pelo lado. Mas é o momento e a oportunidade suficiente para o Flaco Lopes levar a bola em tranquilidade com a perna esquerda, conduzir bem. Mesmo Davi Luiz vindo no mano a mano, ele consegue dominar a bola, virar para o lado, ajeitar e mandar aonde ele quer, no canto. Ele escolheu o canto onde ele ia colocar a bola. Ele poderia fazer tudo o que ele quisesse ali naquele momento. Poderia driblar o Davi Luiz e cara a cara com o João Ricardo. Ele poderia ter feito o que ele fez, poderia ter passado a bola, parado o jogo, recuado, mas não. Ele conduziu, driblou pro lado, puxou para o lado esquerdo e botou a bola no canto. 2-0, o Palmeiras estava ali já com o resultado consolidado, mas o Fortaleza consegue um gol com o Daverson, marca aí a lei do ex em cima do Palmeiras. O jogador, numa oportunidade de bola parada, bola aérea na grande área, consegue colocar a bola na rede. Depois, o VAR vê um lance de mão do Palmeiras, marca o pênalti o árbitro de campo. E o Fortaleza tem a oportunidade de empatar no praticamente o que seria o último minuto do jogo. Foi perto dos acréscimos. Já estava dando os acréscimos depois dos 5 minutos. O Lucero vai para a cobrança, o Everton, um grande goleiro, vai lá, cata esse pênalti, o Lucero perde a cobrança, desperdiça a chance do empate heróico. A torcida estava comemorando o empate porque sabe da fase ruim do time e sabe do adversário que está enfrentando, que é o Palmeiras. É um adversário que tem uma ideia de jogo e sabe o que fazer em campo, sabe os adversários que vão enfrentar e sabe como se comportar dentro e fora de casa contra ele. De vez em quando joga mal, mas é uma equipe que tem o mental preparado para as competições, para competir. Mas desperdício, o Fortaleza sai derrotado do Castelão, frustrando o seu torcedor. Os jogadores sabem que tem que melhorar, sabem que tem que trabalhar para melhorar isso e vai ficar para a próxima rodada. Próxima rodada, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará vai receber o São Paulo, o Ceará que vai jogar com o Bahia nessa segunda-feira. Recebe o São Paulo, o Sport recebe o Fortaleza, a um jogo aí perigoso e desesperador para as duas equipes, as duas buscando resultado. O Bahia vai visitar o Palmeiras fora de casa e o Vitória recebe o Grêmio. O Grêmio em má fase, jogando no Barradão, o torcedor do Vitória aí espera um resultado positivo da equipe no campeonato. O torcedor do Sport espera a primeira vitória e observando, aproveitando, perdão, aproveitando essa má fase do Fortaleza, o torcedor do Sport espera um resultado positivo para acabar de vez com essa má fase e voltar a vencer e olhar com novos olhares para o Campeonato Brasileiro. Tá na hora do Sport já abriu o olho, já é sexta rodada, já passou da hora do Sport conseguir 3 pontos nessa competição. Pronto, próxima rodada, Vitória e Grêmio. Sport e Fortaleza, os jogos, o Sport e Fortaleza, o jogo mais desesperador entre as equipes. Palmeiras, Bahia, Ceará e São Paulo. Próximo vídeo a gente fala muito mais desses jogos aqui no canal do YouTube. Lembrando, segue nossas redes sociais no Instagram, no TikTok. Também estamos no Spotify, daqui a pouco vai ter mais conteúdo por lá. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou das equipes nessa rodada, compartilha. E é isso, vamos até a próxima, valeu!